pensa na autopublicação como uma ação libertadora, principalmente para nós, mulheres escritoras. É nisso que eu quero centrar foco, embora eu também fale um pouquinho dos meus últimos livros. Eu quero dizer que em 2020 eu lancei 2 livros no mesmo ano e de uma maneira muito próxima, que foi Deus e Política, Enredo da Morte no Brasil, que é um livro que retrata um pouco um momento de convulsão em parcelas da sociedade e o reflexo disso no meio espírita tradicional hegemônico brasileiro e também a partir daí as reações do espiritismo progressista, que sempre existiu, não é uma novidade. Mas, para não falar somente numa perspectiva política pontual, eu também lancei Caminhos da Eterna Flama e a viagem dos espíritos entre mundos, numa perspectiva reflexiva, poética e extremamente amorosa. É importante essa experiência de lançar livros com polos que, apesar de semelhantes, eles são distintos, porque existem leitores que amam a perspectiva mais amorosa e acolhedora e não conseguem linkar este processo com livros que falam sobre política. E então, um dos projetos da minha vida enquanto escritora é mostrar na prática política pode ser uma temática extremamente amorosa. Nesse finalzinho de ano 2024, voltamos a repetir a façanha de lançar 2 livros praticamente ao mesmo tempo. E aí veio Revolução Política dos Espíritos. É sim um sacolejo paradigmático para você que está vivendo um momento de busca e de compreensão sobre processos novos para muito além dos hábitos, dos pensamentos cristalizados sobre espiritismo, que é muito dinâmico. Existe uma placa tectônica em eterno movimento sobre esta temática e de modo muito especial aqui no Brasil, onde muitos pensadores e pensadoras, entre as quais eu me coloco, nós fazemos questionamentos interessantes, mas visando uma discussão mais delineada para o feminino, tem um livro de poesias, Somos Flores, porque nós estamos vivendo um tempo em que tem muita gente desacreditando da poética do existir. E até existe quem considera a poesia um recurso literário menos válido, um gênero adocicado, muito água com açúcar. Imagina um livro que se chama Somos Flores e mostra o corpo de uma mulher. Mas acontece que essa pegada desse livro de poesia, de água com açúcar, não tem nada. Eu estou realmente mostrando os dois numa perspectiva de incentivo para que você que admira as insistências no campo da escrita independente, da autopublicação, do pensamento livre e questionador, e principalmente vindo de mulheres, faz a tua parte nesse cenário, colaborando para a manutenção desse feito, que não é fácil, realmente é muito exigente, porque nós fazemos praticamente tudo. Nós escrevemos, editamos, pensamos a capa, acertamos tudo da publicação, nós fazemos a campanha de marketing dentro do nosso próprio estilo, nós vendemos, nós
enviamos os livros, tudo dentro de uma perspectiva muito pessoal e que não dá para competir com as editoras que estão aí escolhendo quem pensa, escolhendo quem merece crédito, quem deve ser lido, quem deve ser pensado. E nós estamos na contramão disso tudo e dizendo assim, nós que pensamos livremente, que não temos nenhum tipo de subserviência ao mercado ou aos padrões, nós também escrevemos, nós existimos, nós pensamos, nós pontuamos um posicionamento político porque nós acreditamos que a evolução é um feito político no mundo. E aí nós versamos amorosamente, nós fazemos uma análise conjugada, integralizada entre corpo, mente e espírito, e nós estamos aqui atuando politicamente e de muitas maneiras, contando com você que lê, com você que pensa também fora da caixa, fora da curva, além do padrão, porque você é parte desse processo. Sem o leitor, o livro não vai ser aberto. Sem aquele que consome a mensagem da arte, ela não tem valor. Tudo está interligado e conjugado. Então você é a força do trabalho da escrita independente. Mas agora eu quero aproveitar e falar só um pouquinho sobre o terceiro capítulo do livro Revolução Política dos Espíritos. Eu já fiz alguma demonstração do primeiro, do segundo, e aqui eu quero te apresentar um pouquinho só um tópico do terceiro. Ele está intitulado Poder Terreno como Objeto de Estudo Espírita. Tem gente que toma logo um susto, né? Tem um impacto, e diz assim, nossa, espiritismo não tem nada a ver com essa coisa de poder terreno, é coisa do espírito, é coisa subjetiva, não é para esse mundo aqui, ainda olha para a terra com desprezo, para a sociedade com desprezo, para as relações humanas como se elas não merecessem crédito, mas lá está. Acreditamos que sem o aprimoramento corajoso da percepção dos seres como entidades ativas e políticas, não haverá deslocamento de polos psicossociais que concretize processos de evolução dos espíritos encarnados neste planeta somente com a força do ideário religiosista de fundo amplamente moral. E é isso. Nós não fazemos contraponto para destruir nada. Nós apenas apresentamos uma perspectiva de que é preciso considerar a materialidade, a corporeidade e as relações sociais, culturais estabelecidas ainda neste mundo de matéria para a evolução espiritual. Ela possibilitar avanços. E estes avanços, eles não devem ser protelados ad infinito, ou então jogados apenas para a erraticidade, o mundo dos espíritos desencarnados. Porque o mundo dos espíritos é todo mundo. Onde tiver mundo habitado, é o mundo dos espíritos. Porque nós somos espíritos, ora encarnados e ora desencarnados. Então, por que uma cisão entre moradas? Por que uma diferenciação de valores entre relações em um mundo e relações em outro? E se neste mundo nós temos várias assertivas vindas do poder terreno, que nem sempre é uma representatividade dos interesses humano-espirituais, mas representatividade de concepções ainda muito precárias sobre o ser e suas necessidades, o mergulho profundo no materialismo que exclui, no materialismo que cria dissidências e que nos faz iludir com uns valem mais, outros valem menos, classe A, B, C, aí vai lá para Y, aqueles que merecem ser defendidos em seu direito pátrio e aquelas pátrias que podem ser bombardeadas, destruídas, aqueles que podem proteger suas crianças e aqueles que podem ter suas crianças dizimadas em todas as perspectivas cruéis que a humanidade desse tempo está vendo
assistindo e de uma maneira estranha, normalizando. Isso tudo faz parte do poder terreno, suas escolhas, suas análises, suas execuções de políticas impactando diretamente sobre psiquismo humano e espiritual. Porque nós, enquanto corpos, nós também temos o nosso lado espiritual aqui integralizado, e o que fere este corpo, fere este psiquismo, seja a fome, a violência, os maus tratos ou as explosões das guerras. Pensar evolução espiritual sem considerar poder e desmandos do poder político, econômico na Terra é alienar-se e adiar a própria autonomia enquanto espírito pensante e atuante. E olha que não era para fazer uma palestra, era somente para falar um pouquinho, mas isso é para deixar você com vontade de participar desse processo, porque eu e os meus livros, nós contamos muito com a tua participação para que este trabalho siga firme e exitoso.